colocar música? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse Amanhecer com Cristo. Às vezes com pedras você respondeu. Vamos nos harmonizando com essa música, sejam todos muito bem-vindos. Essa música chama-se Atitude Cristã. O intérprete é Maurício Keller. Então, agora um pouco mais harmonizados, vamos iniciar mais esse Amanhecer com Cristo. E para isso, vamos fazer nossa prece de início. Vamos cerrar nossos olhos físicos, aquietar o nosso ser, agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por mais essa oportunidade de reflexão nesta manhã de segunda-feira, que possamos contar com o auxílio da espiritualidade amiga e refletir sobre a mensagem de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, o nosso Amanhecer com Cristo, como a gente faz todas as segundas-feiras, as últimas segundas-feiras, é do livro Epístola aos Espíritas, de Oswaldo Mello, da FEC, né? E a epístola de hoje é a epístola 13ª, que fala sobre a doutrina de Jesus e a teoria dos falsos sábios. E como nós sempre fazemos, nós vamos ler o princípio, que é o princípio 14. São 15 princípios que Oswaldo Mello elencou. E o 14 nos diz o seguinte: influência dos espíritos na nossa vida, que está na questão do Livro dos Espíritos 459. Ele fala assim, a resposta. A pergunta é se os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossa vida. Aí ele diz que muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, bom dia a todos, bom dia para quem está chegando agora, para quem for acompanhar depois, seja muito bem-vindo a esses minutinhos de reflexão, né, e de troca de pensamentos, de ideias que nos auxiliam e nos sustentam ao longo da semana. Então, a epístola 13ª, vamos iniciar a leitura então. A doutrina de Jesus e a teoria dos falsos sábios. E aí inicia assim: meus amados irmãos, reuni os ensinamentos de Jesus e estudai-os. Vede depois se essas sapientíssimas lições podem ser comparadas às doutrinas que mais sábias parecem na terra. Os ensinamentos de Jesus são a evolução em si mesma. Eles contêm lições proveitosíssimas para todos os espíritos, o que vale dizer para todos os tempos. Essa mensagem atemporal de Jesus. Assim,
O Evangelho fala aos sábios como aos ignorantes, e a estes em particular, porque a palavra de Jesus veio para ser ouvida pelos ignorantes, para que se iluminem. O humilde, ou aquele que sabe, que nada sabe, está preparado para melhorar, assimilar as palavras de Jesus, enquanto que os presumem sábios, dessa sabedoria vaidade, continuam como se deslumbrados por um conhecimento que só serviria para fazê-los presunçosos do que não sabem. Meus irmãos, da letra do Evangelho, tirai o espírito. E isto, conseguindo pelas preces e pelo desejo sincero de progredir, provado fica que não pode haver outra sabedoria na terra maior do que a de Jesus. Então, esse primeiro trechinho aqui, Oswaldo Mello já nos traz reflexões que a gente até já conversou aqui, né, que não é novidade, mas que é muito importante a gente reforçar e a gente relembrar sempre, porque a gente ainda esquece. Então, quando ele fala reunir os ensinos de Jesus e estudai-o, é o que a gente está fazendo, né? Aqui, nesse momento, quando a gente assiste uma live, uma palestra, quando a gente participa de um grupo de estudos, a gente está ali estudando e revendo os ensinamentos de Jesus. Ele reafirma e nos relembra que ela é atemporal, que ela é para todos os tempos. E aqui quando ele fala, né, meus irmãos, da letra do Evangelho tirai o espírito. É esse esforço que nós temos feito nos últimos tempos, né, de tirar realmente o sentido, o espírito da letra para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O Evangelho Redivivo nos traz muito isso, esse conhecimento e esse olhar diferenciado para não ficar só na teoria, para que de fato seja uma prática. E quando ele traz aqui que não pode haver sabedoria maior na terra do que de Jesus, isso nos relembra a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Que pergunta qual o melhor modelo e guia da humanidade. E é Jesus a resposta. E tem um comentário de Kardec muito importante após essa resposta de Jesus, a melhor resposta do Livro dos Espíritos, né? Que é Jesus, nos dizendo justamente sobre essa importância de Jesus para a humanidade como força moral, né, princípio moral que é Jesus. E no finalzinho do comentário de Kardec, ele fala sobre falsos profetas, sobre o nosso vínculo com a materialidade, o que faz que a gente se distancie e fale questões ou falsas verdades como se fossem verdades. Então vem bem ao encontro dessa epístola 13ª, né? Porque ela vem falar disso, a doutrina de Jesus e as teorias dos falsos profetas, os falsos sábios. Então fica, né, de convite para leitura ali no finalzinho da questão 625 da nota de Kardec. E dito isso, Jesus, né, esse modelo e guia, nosso melhor modelo e guia para a humanidade, que tem essa força moral para nós, eu queria trazer a questão 274 do Livro dos Espíritos para a gente refletir. E dar uma aprofundada e cutucada em nós mesmos, né? Bom dia, pessoal, bom dia a todos, Célia, Nelore, Elaine, sejam todos bem-vindos, queridos, fiquem à vontade. Então, na 274, Kardec vai falar dessa existência de diferentes ordens de espíritos, né? E nós vimos que o princípio que o Evandro leu, a 459 do Livro dos Espíritos, que fala que de ordinário são eles que nos dirigem, né? Conforme nós sintonizamos, nós temos os espíritos afins, né? Aquilo que a gente está sintonizado, como uma estação de rádio, tem aquela espiritualidade afim sintonizada conosco. Então, o livre-arbítrio, a escolha de quem sintonizar é nossa, né? Não vamos nos enganar que, são eles que vos dirigem, nós somos marionetes. Não, nós não somos marionetes. Nós temos o livre-arbítrio e escolhemos em que rádio, em que sintonia queremos estar ligadinhos. Então, aí, o Kardec pergunta em relação a isso. Se tem essas diversas hierarquias e ordem de espíritos, eles têm uma hierarquia de poderes e de autoridade? E aí os espíritos maravilhosamente respondem, muito grande. Os espíritos têm sobre os outros autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Ascendente moral irresistível.
Então, o que ele está falando aqui, fazendo o link com a 625, a notinha de Kardec lá? Que Jesus tem essa força moral irresistível. O convite de Jesus é irresistível. E ali no item A ele repete: podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E aí os espíritos dão aquela entonada para Kardec: eu disse irresistível. Então vejam, o amor do Cristo, o convite do Cristo para nós é irresistível. Então o que faz com que a gente resista? O que faz com que a gente se detenha a esse convite irresistível? Que a gente possa refletir sobre isso conosco mesmo, né? E aí a gente vai seguir a leitura aqui de Oswaldo Mello, que nos traz justamente a questão dos falsos profetas. Vamos continuar então. Se a pregação evangélica fosse feita em todos os núcleos espíritas, em espírito e verdade, melhor encaminhado seria o trabalho. Acontece, meus irmãos, e bem lamentável é, que muitos pregam sem entender por terem apenas lido às pressas algumas páginas do Evangelho. Não pedem luz para entender, e daí o emprego de suas palavras, teorias pessoais e de frases falseadas que atribuem ao Mestre. Ora, um só é o sentido da palavra de Jesus. Bem verdade é que essa palavra não pode ser ainda interpretada por todos, que para tal se faz mister que o espírito haja chegado a um certo grau de aperfeiçoamento, mas o orgulho, a vaidade, o interesse dominam ainda certos espíritos, que bem podiam trabalhar pelo seu progresso e que só por negligência e rebeldia estão estagnados. Outros fracos e novos não entendem ainda essa palavra, despida do véu da letra, porque isso seria sobrecarregá-los além de suas forças. Esse estado, porém, é transitório e passageiro. Todos verão a luz e todos entenderão o verbo divino. O amor será o sol de eterna luz, que emancipará todas as almas do cativeiro da ignorância e as guiará todas ao entendimento das coisas divinas. Meus amados irmãos, os filhos deste século do vindouro terão sempre que procurar no Evangelho iluminado pela terceira revelação, que é o Espiritismo, o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa parte, eu separei a questão 627 do Livro dos Espíritos, que tem muito a ver, onde Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos espíritos que os espíritos dão? Terão que nos mostrar ainda mais alguma coisa? Então ele está perguntando, se Jesus é nosso modelo e guia, por que o Espiritismo veio nos querer ensinar algo novo? Nós precisamos desse ensino ainda? Ele está dizendo, se Jesus é um modelo, por que a gente precisa de alguma coisa a mais? Não é só seguir ele? Não seria da maneira fácil e simples seguir os exemplos dele? Daí os espíritos respondem, Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos, os lugares. Então, ele falava para aquele povo da maneira com que eles poderiam compreender, através de parábolas, de histórias. Faça, mister, agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Então, como ele diz no texto, o Oswaldo Mello coloca, a verdade tem que ser inteligível, tem que ser clara para todos, aqueles que têm um nível de entendimento em todos os níveis, que estão em todos os níveis de entendimento. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas, desenvolvidas, tão poucos são os que as compreendem, ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundidos os orgulhosos, os desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião,
a fim de ocultarem suas torpezas. Como ele está falando ali, em função do nosso orgulho, da nossa vaidade, ainda nós utilizamos certas passagens ao nosso bel prazer, ao nosso interesse pessoal. Aí ele fala, o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido da lei, toda de amor e caridade. Então ele nos fala, por que nós precisamos ainda do ensino dos Espíritos? Porque nós ainda julgamos através de nossas paixões. Nós utilizamos nossas paixões para interpretar aquilo que o Evangelho está dizendo. E o Espiritismo vem nos esclarecer que não, que a única verdade, que é a verdade dos exemplos da vida de Jesus. Então, olha que maravilha, né? Nesse trechinho que o Evandro leu, na questão 627 do Livro dos Espíritos, fica o convite à releitura depois com calma e tentar interpretar e compreender e aprofundar, né? Trazendo para a nossa vida. Quando ele fala ali, muitos julgam saber, mas poucos praticam, né? E aí a Elaine colocou um comentário ali, que o Evangelho Redivivo dá equilíbrio à razão e ao sentimento, que é aquilo que Oswaldo trouxe ali, né? A importância de tirar o espírito da letra. E ali no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos trazem. Não adianta dizer que sabe se você não pratica, né? Por exemplo, uma receita de bolo, né? Um exemplo bem simplesinho. Uma receita de bolo. Eu sei a receita de cor, né? Não sei quantos ovos, não sei quanta farinha, não sei quanto de leite. Já fez o bolo? Já colocou em prática essa receita, né? O bolo cresceu, batumou, não sei se todo mundo usa esse termo, né? Que batumou quando ele fica todo grudentinho assim, não cresce, não fica fofinho. Então vejam, é só a prática que vai fazer com que a gente consiga um bolo fofinho e saboroso. E é isso que os Espíritos estão nos dizendo, e Oswaldo Mello está dizendo aqui também, a importância da prática. Enquanto a gente não pratica a doutrina de Jesus, a gente fica na teoria dos falsos sábios. A gente faz que sabe, a gente faz que entende, mas a prática é o que conta. O convite de Jesus está lá em Coríntios 2, se não me falha a memória, é para que sejamos cartas vivas do Evangelho. E ser carta viva do Evangelho é ser essa pessoa que perambula praticando bem. Nós vimos na música inicial ali, Atitude Cristã, aquela música belíssima, ela fala justamente isso das atitudes cristãs, né? Desdobra o joelho, vai e faz, é ação no bem. O bem e praticá-lo é o que vai fazer com que a gente mude, com que a gente seja de fato seguidor do Cristo. E aí, seguindo aqui no nosso texto base, Epístola aos Espíritas, Oswaldo Mello, ele fala: filhos desse século são os que acham encarnados neste tempo em que vos falamos. Os dos séculos vindouros serão os que vos sucederem, quer como espíritos reencarnados neste planeta, quer como espíritos livres da matéria. Irmãos meus e meus amigos, volvei vossa atenção para os amorosos ensinamentos de Jesus. Mas eu vos digo, olha que maravilha, que a gente tem ouvido para ouvir essa fala de Oswaldo Mello e que ele de fato toque o nosso coração. Volvei atenção para os amorosos ensinamentos de Jesus. Mas eu vos digo, não basta ler, não basta compreender, não basta interpretar em espírito e verdade. Tudo isso é necessário, porém, praticar é tudo. Grande Oswaldo Mello. Jesus não deixou uma obra para ser admirada e elogiada, como fizeram e fazem os escritores ciosos de sua glória terrena. Ele deixou exemplos para serem imitados. A gente aprende como crianças, né? Joana de Ângeles fala que somos crianças espirituais e a gente aprende pelo exemplo, né? Imitando, a gente é esponjinha ainda, a gente imita, seja coisas boas ou coisas ruins,
né? Então, aqui, ó, Jesus nos deixou exemplos para serem imitados. Então, bora imitar esses exemplos, né? O que está nos detendo? O que nos detém a essa força, esse amor irresistível de Jesus? O que te detém no dia de hoje a não seguir e a não copiar, né, imitar os exemplos de Jesus? Hoje, segunda-feira, 23 de agosto, aí na sua cidade, aí na sua casa, aí na sua família, no seu lar, no seu trabalho, o que está te detendo a imitar Jesus? Veja que ele não está dizendo para criar coisas novas, né? Só imita Jesus que tá bom. E aí ele segue. O que ele quer é que o copiemos. Praticai o evangelho e só assim vencerás o mundo. Amigos e meus irmãos, fala a vós outros que dirigis, a sociedade espírita e vos concito a que tenhais em vista que Jesus disse: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aqueles que aprendem com Jesus e que em seu nome pregam, devem dar exemplo pela prática das boas obras. Então aqui novamente, né, o convite da prática das boas obras. Sabemos que o que vale são as obras, é o amor em ação, né? A caridade é isso, é esse amor em ação. Então fica o convite, e vou até repetir essa frase que muito me toca, de Oswaldo Mello, e ela tem grande valia para nós nos dias de hoje. O amor será o sol de eterna luz, que emancipará todas as almas do cativeiro da ignorância e as guiará todos ao entendimento das coisas divinas. Somente através do amor que nós vamos sair desse cativeiro da ignorância que estamos e que nos colocamos pelo tempo que nós desejamos, já que nós temos o livre-arbítrio e somos destinados ao bem, à felicidade. Mais alguma coisa? Não. Não? Então era isso, né? A nossa reflexão com Oswaldo Mello de hoje, o convite à prática. Não é uma novidade, mas eu acredito que a gente precisa ainda refletir sobre isso. Desde o momento que a gente acorda, a importância da gente já praticar, da gente abençoar o nosso dia, da gente se preparar para aquele dia, para aquele momento e para tudo que a gente faz. Este é o grande convite de Jesus. E talvez, não podemos generalizar, mas muitos de nós não têm noção da preciosidade que nós temos em mãos, da grande oportunidade que nós temos de estarmos encarnados, vivos, podendo praticar o bem neste momento tão decisório de nossas vidas. E com a doutrina espírita ao nosso alcance, com acesso a obras como essa, que nos esclarecem, que nos buscam a reflexão e que nos elevam à sintonia, né? Nós falamos dos princípios ali, como os espíritos estarem ao nosso redor, não estarmos sozinhos. Então, a benesse da doutrina espírita nessa encarnação é algo que a gente não consegue mensurar para nos esclarecer. Tamanha rebeldia, né? A gente precisava de algo que fosse detalhado, que desenhasse para nós, e a doutrina desenhou. Basta seguirmos. E é desta forma, então, que nós encerramos hoje. Agradecemos a todos que estão aqui nesse momento, aqueles que vão vir depois, que possam se sentir envolvidos e emanados nessas energias e nessas reflexões tão benfazejas que a doutrina nos traz. Então, vamos mais uma vez, na mesma sintonia, num só coração, manter o pensamento elevado, colocando na nossa tela mental a doce imagem de Jesus, refletindo o seu convite, que possamos aceitar no dia de hoje. Lembrar daquela fala em que Jesus nos disse que as suas ovelhas o reconheceriam e escutariam a sua voz, porque o reconhecem. Que possamos de fato reconhecer Jesus
e colocar em prática no nosso dia a dia o seu exemplo de amor, de sublimação, de prática, de filiação divina, de fidelidade ao Pai. Que possamos nos esforçar com boa vontade, com amorosidade, para sermos melhor do que ontem. Que a paz do Mestre esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, queridos. Uma boa semana de muita paz, de muito amor e de muita prática. Bora fazer o bolo. Por enquanto tá batumando, vamos lá fazer um bolo para ficar fofinho, tá bom? Até semana que vem. Obrigado Um abraço. a todos, boa semana, tudo de bom.